E para ajudar ainda, veio uma coisa pós-pandemia, né? Sim. A pandemia também deixou muita gente neurótica com essas coisas, né? Acho que o aprisionamento dentro de casa deixou muito... Afetou bastante, né? A questão da convivência, a confiabilidade, muitos golpes, um período de muitos golpes. Eu digo, a minha mãe mesmo foi vítima de golpe, né? Questões do cartão, de motoboy. E com relação ao idoso, isso é muito impactante. Eu falo por experiência própria. A minha mãe, depois disso, mal usava as redes sociais, abandonou praticamente as redes sociais, não fazia mais o pagamento de conta, essas coisas, porque ela perdeu totalmente a confiança. Eu acabei assumindo a tutoria, né, praticamente de todas as contas e tudo. E isso acontece com vários idosos. Vários idosos. É uma coisa que deixa a gente indignado, porque você vê a cada período os balancetes, né, dos bancos, a quantidade de lucro que eles têm e a quantidade de golpe que as pessoas sofrem, e em que pese todo o sistema de segurança, que existem também alguns fraudadores e tudo mais, mas ainda assim as pessoas penam, né, para ser ressarcida, restituída, e é muito complicado. É muito complicado, você tem que buscar na justiça, e ainda que a justiça tenha o dever de colocar as ações, né, dos idosos à frente, ainda assim é muito moroso. Meu pai faleceu e ainda tem ação correndo no nome dele. A minha mãe já tem essa ação para tentar reaver do banco, inclusive o Banco do Brasil, aqui de Americana. A conta dela era aqui de Americana. Reaver, então, assim, são aquelas coisas que você vai fazer um pagamento de R$600, o banco não autoriza e te liga. Olha, você que está comprando mesmo R$600, aí você, não, sou eu mesmo, pode liberar, tal. E aí você não entende como é que as pessoas sacam 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 continuamente e nada acontece. Então, a nossa experiência policial nos diz uma coisa. É alguma fonte lá dentro, né? Só nos pode. Diz alguma coisa, né? Mas, como você não quer parecer leviano, você busca os caminhos legais e tudo mais, e vamos. Mas que as instituições financeiras, elas precisam reavaliar isso daí? Precisa. Porque as coisas estão aumentando. A gente, inclusive, né, amanhã vamos dar uma palestra sobre bullying, cyberbullying, mas eu também já tenho uma palestra preparada também sobre crimes cibernéticos, golpes. Por quê? Porque o idoso, ele é uma das vítimas favoritas do criminoso. Porque o criminoso, ele tem duas características. Isso é o criminoso em geral. Duas características básicas. Ele é covarde. 2, ele é oportunista. Então, ele visualizou uma oportunidade, viu uma fraqueza, ele vai agir. Então, por isso que a gente vê uma série de idosos sendo vítimas de golpes, seja virtualmente ou seja presencialmente, né? E isso é muito complicado. Então, uma das linhas que a gente tem atuado, né, Jô, é justamente para esclarecer as pessoas com relação a isso, que o cuidado com o idoso, ele vai além da área da saúde. Por quê? Porque acaba havendo consequências na área da saúde. Eu falo pela minha mãe. Ela, por um problema de segurança, ela foi vitimada e isso acabou afetando ela, na qualidade de vida dela. Ela foi muito afetada com isso daí. E a gente fica imaginando a quantidade de idosos. Então, a pessoa que se propõe a cuidar de um idoso, ela tem que ter essa percepção. Ela tem que ter essa percepção de que no momento em que ela está junto a um idoso, ela é uma vítima em potencial. Por quê? Porque o criminoso vê ali uma oportunidade, ele vê uma fraqueza. Alguém que está ali com uma dificuldade de deambular, né, de caminhar, alguém que está com a atenção focada em uma outra pessoa e aí perde a atenção no ambiente, e aí a possibilidade de ser vitimado é muito maior. Então, esse nosso conhecimento na área de segurança, o conhecimento da Jô na área de educação, eu acho que só vem acrescentar. Quem ganha é a saúde mesmo. Não, com certeza.